começou quando ele entrou no mundo das drogas, vamos dizer assim. Ele começou a usar cocaína, né, junto com alguns amigos. Inclusive, eu fiquei sabendo que foi na minha própria casa, enquanto eu estava trabalhando. Já fazia tempo que eu tinha percebido, mas eu estava guardando mudança devido à religião. A partir de hoje eu não quero você mais. Aí ele não aceitou, sabe? Eu percebi que não estava legal. Não estava legal e a partir disso foram acontecendo coisas piores, do tipo ele me chamar de pior que vadia, de prostituta. Essas mulheres que chegam para nós, elas têm a autoestima baixa, elas não têm perspectivas, não têm sonhos, elas acham que aquela condição é natural, que não é natural, é naturalizada, mas elas entendem como parte do cotidiano da vida delas. E o trabalho, então, com essas mulheres é o inverso, de fazer com que elas se valorizem, de fazer com que elas encontrem a sua identidade, de fazer com que elas encontrem perspectivas de futuro, de apresentar as possibilidades que existem hoje com relação à atenção à mulher, à vítima, de fazer com que elas se enxerguem numa situação de violação de direitos. Cheguei até a falar algumas vezes que eu ia embora, e ele falava, olha pra você vai fazer o quê? Você vai pra onde? Com 4 filhos, sem casa, seu pai e sua mãe não vai querer você lá. Pra onde você vai? E aquilo me deixava muito deprimida. E eu ficava pensando, realmente, pra onde eu vou? Ele conseguia influenciar a minha mente, sabe? Pra onde eu vou? Como que eu vou fazer? Não precisava fazer nada. Ele falava que ele queria dinheiro, aí ele ia começando a xingando. Aí, se eu não desse o dinheiro, ele começava a quebrar as coisas. Eu dava para todo mundo, que ele ia no bar só para comer as mulheres, que eu ia pro bar só para dar. E que eu dava em cima dos caras, o meu jeito de ser, o meu modo de me vestir, modo de eu falar com as pessoas. Isso acabava eu não sendo eu mesma. Ele começou a me agredir primeiro com a mão, me dando um soco na cabeça e tal. Aí minhas crianças ficou todas desesperadas, né? Aí depois ele caiu no chão e aí foi onde que ele pegou um pedaço de pau. Que ele veio, aí com tudo, as crianças veio, no que eu olhei para eles não virem em cima dele, que eu fui virar e foi onde que ele me acertou, né? Que machucou a minha boca e quebrou meus dentes da frente. A maioria dessas mulheres tem um perfil de assim, dependência financeira, dependência emocional, né? São mulheres que não tiveram chance de estudar, são mulheres que dependem totalmente do companheiro, de quem está junto. Então elas precisam de sobreviver com a ajuda dessa pessoa. Elas precisam que essa pessoa a sustente, que essa pessoa a conduza, né? E que isso não é bom para elas, mas que elas não percebem diante de toda essa situação que elas vivem. Eu procurei o vizinho aqui, que aqui nas casas tudo tinha vizinho, né? Aí eu procurei o vizinho, mas antes eu procurei o tráfico, primeiro. Daí fui no vizinho, eu falei, onde fica a biqueira daqui? Fui lá e falei, só sai daqui, vamos falar com o dono da biqueira. Daí trouxeram lá o rapaz, eu falei para ele, está acontecendo isso na minha casa. E ele pega tudo o meu dinheiro, né? Expliquei tudo, né? Aí ele falou assim, a senhora pode ir procurar ajuda na delegacia, que ninguém vai fazer nada com a senhora. Pode fazer o que for necessário. Ele falou, daí eu fui na delegacia. Até inclusive foi ele, eu falei que eu não conhecia, eu já estava aqui há anos, mas como eu nunca saía, eu não conhecia não. Aí ele me explicou como chegava na cidade, eu fui, cheguei lá naquela guarda lá e perguntei, me falaram onde era a delegacia.
Aí fui e registrei o boletim. A primeira ajuda foi terapia, foi uma psicóloga. A primeira coisa eu falei, eu não... Claro, tinha meus amigos, tinha minha família que falava, mas eu precisava de uma ajuda extra. Então eu procurei uma ajuda psicológica e aí eu fui gradativamente aceitando, porque não foi de uma hora para outra. Infelizmente a gente sabe que o índice da criminalidade, da violência doméstica na questão gênero, porque a violência doméstica nós estamos falando da mulher, leva em conta a questão gênero, ou seja, exatamente por ser mulher. O índice, infelizmente, é grande. O que acontece é que muitas das mulheres ainda não procuram atendimento. Então, a gente sabe que aconteceu, mas a gente tem até casos concretos de que foi camuflado esse registro dessa ocorrência. Existe a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é uma lei que ela trouxe mecanismos para coibir a violência doméstica, ou seja, a implementação de políticas públicas, questões procedimentais relativas a processos criminais e cíveis, e desde 2006. Daí, em 2015, teve a lei do feminicídio, foi sancionada a lei do feminicídio, que alterou o Código Penal, que tipificou a conduta criminosa, ou seja, o homem que matar a mulher, outra mulher, pela simples condição de gênero, ou seja, por ela ser mulher, ela foi enquadrada numa figura penal. Mais efetivo o aumento da pena na questão Maria da Penha. O trabalho passou a ser um pouco diferenciado. Mas dizer assim, que a Lei Maria da Penha trouxe medo àquele agressor do lar, aquele agressor da mulher, eu, no meu ponto de vista, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, entendo que não. Mesmo porque a lei aumentou a pena, mas não aumentou tanto. O legislador, que são as pessoas responsáveis por criar as leis, eles têm uma cultura punitivista, ou seja, pensando em punir. Tudo que acontece na sociedade, sobretudo a questão relativa à mulher, eles pensam que é só criar mecanismo de punição e não de prevenção. Tanto é que se criar leis para punir, criar tipos penais, resolvesse, os dados não seriam tão alarmantes. A gente ficou, acho que uns 6 meses ainda tentando só com psicólogo ou psiquiatra. Foi quando eu consegui convencê-lo a internar. Falei, ou você se interna, ou eu vou embora com essa criança. Ou você pega suas coisas e vai embora. Mas o jeito que tá não dá. Porque aí começou a ter as discussões. Tudo começou por discussão. Ele não aceitava que eu falava que aquilo prejudicava, aquilo estava prejudicando o nosso casamento, que era aquilo que acabou com a empresa dele, porque ele não tinha disposição para trabalhar. A primeira vez que ele me agrediu foi apenas um murro na cabeça. Foi uma coisa assim, sabe, nada demais. Não ficou marca, não doeu, nem nada. Só que aí a minha mãe sempre me falou uma coisa: traição e agressão, se você perdoa uma vez, vai ter sempre. Ela sempre me ensinou e hoje eu vejo que realmente é verdade. Você perdoa uma vez, vai ter outra, e outra, e outra. Aí eu peguei, denunciei, fiz um boletim de ocorrência. Nesse dia ele já estava fora de casa, né? Já faz tempo, já tinha sido preso não sei quantas vezes. E daí eu já acordei que ele arrombando a porta. E quando eu saí da cama rapidinho, já dei testa ali com ele. Mas como eu já sabia que ele estava na região, eu já andava esperta, eu já dormia arrumada e com a minha bolsinha de documento do lado. A hora que eu vi que meteu o pé, já sabia que era ele, já catei minha bolsinha para sair fora, para ir para a delegacia. Aí, só que daí ele já me catou, já veio me trazendo para dentro com a faca. E as instalações assim, agora que está arrumando, estava meio fazendo, ele já foi arrancando todas as instalações assim e deixou tudo escuro. Aí me jogou ali para cá, não sei como que ele não me furou todo, só acertou uma faca assim. Porque ele arrancou toda a minha roupa da faca, pensa, se não me cortou. Ele arrancou minha camiseta na faca, assim, cortou de ponta a ponta, calcinha, sutiã. Tudo ele cortou na faca. E ele bêbado, louco, pra lá de louco. Sei como ele me picotou tudo. Aí saí de casa, fui morar com ele. Até então,
né, era tudo normal, como a vida de um casal. Aí depois que eu engravidei do meu filho, foi aí que começou tudo, né? Que aí ele começou a beber mais frequente, aí foi onde começaram as violências. Ele foi completamente agressivo, psicológico na frente de todo mundo no meu aniversário. Mas não foi só isso, depois disso todo mundo me falou que foi absurdo, né? Ele foi extremamente agressivo no meio do restaurante. E aí depois eu voltei pra casa dele, ele me agrediu fisicamente, ele me empurrou e falou pra eu ir embora. Quando eu comecei a receber ameaça, eu falei, não tá certo, eu tenho medo que ele faça alguma coisa pior comigo, eu ia na minha aula de francês, ele tava lá. Então eu liguei pro meu tio, que ele é policial, a gente combinou de ir na delegacia, que ele conhecia, e eu cheguei até lá e falei, não tive coragem de continuar a fazer isso. Depois de 3 meses, né, fiquei 3 meses sem ver, foi quando ele ficou preso, eu não fui visitá-lo, enfim. E quando chegou no dia da audiência, que eu vi ele que teve essa crise convulsiva, aí no outro dia eu falei, chega. Acabou, porque agora já não é mais questão relacionamento, não é questão família, é minha saúde. Como que pode eu ficar 3 meses bem, literalmente bem mesmo, tá? Minha autoestima estava voltando, porque quando a gente é agredida, não só agressão física, mas verbal, a autoestima da gente acaba, né? Então, esses 3 meses foi o suficiente para eu começar a me levantar. E aí eu vejo ele tudo vai desmoronando, né? Eu começo de novo a ter as crises, eu começo de novo a ficar ruim. Então eu falei, chega, agora eu não quero mais. Mas aí veio, tá, eu não quero mais. Como que eu vou fazer? Porque aonde eu vou? A hora que eu sair da cadeia, como que vai ser? Foi em 2014 que ele tentou colocar fogo em nós, né, dentro de casa. Aí ele queria ir mais pra cima do menino, sabe? Ele encurralou o menino num canto e tava tentando colocar fogo nele. Aí que eu fui pra cima dele e tal. Aí quando eu tava segurando ele, meu menino pegou uma vassoura e foi em cima dele, sabe? Pra agredir ele também. Aí ele olhou pro meu menino e falou assim, você vai ter coragem de agredir seu pai, não sei o quê. Aí ele falou assim, você tá batendo na minha mãe, tá querendo machucar nós. Aí ele falava assim, não, eu vou voltar, eu vou matar vocês ainda hoje. Aí fomos pra delegacia, fiz boletim de ocorrência, fui pro hospital, né, tive que levar 3 pontos na boca. Aí a partir disso, nunca mais. Eu falei, não, agora basta mesmo. Ele era bem machista. Ele falou, Mariana, você tem que aceitar o mundo machista. Você tem que aceitar o mundo como ele é. E eu estou mostrando pra você como ele é, de verdade. Foi aí que eu falei, sinceramente, eu não quero. Eu não quero ter que aceitar isso, eu não mereço isso. Quando tem feito o inquérito policial, quando tem a questão medida protetiva, já vem inclusive devolvida para a unidade policial para fazer a notificação. O fórum já faz, mas nós também fazemos um acompanhamento nesse aspecto, para ver se efetivamente ele não está descumprindo, se o autor não está descumprindo essa medida protetiva, como que está a situação. Então, é feita a notificação para a vítima, ela é chamada de novo para uma conversa, mas algumas delegacias fazem esse trabalho de estar contactando, chamar a vítima para o trabalho social, de conversa, para a questão do psicólogo. Nas DDMs, nós também fazemos um trabalho de acompanhamento, trabalho de grupo, contava com um psicanalista que ia uma vez por semana trabalhar os casais. Então muitos contam, mas eu bato porque eu via meu pai batendo na minha mãe, é uma coisa de berço já, é comum, né? Muitos têm essa questão, porque a mulher, a questão machista, né? A mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, imagina, pôs uma saia curta, não quero, acabou, apanhou por isso, apanhou, entende? Então, essas questões de educação são primordiais. Se você está passando por alguma situação de violência, procure uma mulher de confiança que te ajude a olhar para a sua vida, que te ajude a olhar para os seus sonhos, para as suas possibilidades. Existem possibilidades, ainda que difíceis. Nós temos muita força, muita coragem e um potencial muito grande. Nós precisamos conseguir resgatar esse potencial.
dica que fica para todas as mulheres, sendo elas dependentes ou independentes financeiramente, é que as mulheres precisam perceber o ambiente onde elas vivem, ou seja, perceber a pessoa que elas estão juntas, perceber que assim, tudo começa na violência psicológica. Ah, ele me xingou hoje, mas assim, ele vai xingar amanhã, tudo bem? Ele não é capaz de me matar. Perceba, onde tem ameaça é necessário que comece a se planejar. O planejamento é bastante importante. Precisa, até para uma fuga precisa de planejamento, para uma denúncia precisa de planejamento, para um abrigamento precisa de planejamento, para começar a estudar, buscar um trabalho precisa de planejamento, precisa de encorajamento. Então tudo é necessário, né? Demanda todo um trabalho em volta. Não nascemos, não crescemos, não somos pessoas, não somos seres humanos para sofrer violência. Né? A violência não tem que ser inerente. A violência é inerente a cada um. Não tem que ser. Ninguém tem que sofrer violência. Então nós não temos que aceitar a violência. Então, se existe mulheres que estão passando por isso, primeira coisa, ela tem que decidir tomar providência. O que vai ser feito, o que nós podemos trabalhar depois, né? Aí vão ser as consequências de tudo aquilo, de todo um programa tratado especificamente para esse tipo de atendimento. Mas a primeira coisa é denunciar. Denuncie. Para isso a gente tem os discos de denúncia, para isso nós temos as nossas unidades especializadas, para isso nós temos as nossas delegacias. Tenha força e coragem, corre atrás que você chega lá, que o caminho não é fácil. Não é fácil você sair, o caminho é longo. Às vezes as pessoas se desesperam e voltam para trás, porque você tem que ser firme. Firme na delegacia, firme no fórum, firme em qualquer lugar. Porque em qualquer lugar que você vai, o Plenisti faz você desanimar. Eu acho assim, a primeira coisa que você tem que colocar na sua vida é o seu amor próprio. Ninguém pode tirar esse brilho de você. Então, se você se ama, você vai perceber que alguém está tentando te humilhar, que alguém está tentando te agredir, que a sua autoestima está acabando por causa de uma outra pessoa que não tem o direito de fazer isso. Então, o amor próprio. Se ama em primeiro lugar, que o resto é consequência. Em força, né, que a família possa apoiar bastante também os verdadeiros amigos que estejam com elas, que ajudem, né, elas saírem disso, que elas tomem uma decisão assim, igual eu tomei, certa, né, para sair da violência, porque ninguém merece ficar vivendo com uma pessoa porque ela te agride ou ela te ameaça que ela tem que ficar com você. Importante primeiro é perceber que isso acontece, entende? Ouvir as pessoas que estão do seu lado, porque muitas vezes a gente não quer ouvir o que as pessoas estão falando e é verdade, elas estão enxergando aquilo como é realmente. Então assim, ouça as pessoas que estão com você, que gostam de você. A partir do momento que você perceber que é uma situação de abuso, de agressão psicológica que seja, que nem foi o meu caso, você tem que tomar alguma iniciativa, sem medo, não tenha medo.